Estamos aqui no Primaves realizando um trabalho sobre nutrição de animais silvestres. O Primaves é um criador e mantenedor da fauna silvestre, específico em primatas e aves. Tem licenciamento do IBAMA, está em funcionamento há 15 anos e no momento tem 131 primatas, 69 aves e 2 répteis. As araras, que são da família dos psitacídeos, elas possuem um bico grosso e curvado, que é onde se encontra a maior força para poder abrir os alimentos. Elas também possuem uma língua espessa e negra, que são ricas em papilas degustativas. As araras se alimentam basicamente de frutos fornecidos pela natureza, como manga, banana, maçã, mamão, laranja, sementes como girassol e milho e castanhas. Quando estão em criadouros, além dos frutos fornecidos pela natureza, das castanhas e das sementes, elas ganham ovos cozidos para suprir a necessidade de proteína, ganham biscoitos de água e sal e também ganham um mix que é feito aqui no local. Esse mix contém amêndoas, uva passas, amendoim, sementes de caju e macarrão. Os papagaios são aves que pertencem à família Psitacídea. Nessa família nós encontramos aves como as araras, cacatuas, periquitos, entre outros. Estas aves habitam a região tropical do globo terrestre e irradiam-se para as áreas subtropicais e frias. Estes animais possuem uma musculatura muito desenvolvida na mandíbula e na língua para ajudar na quebra destas sementes. Além disso, os seus pés, apesar de serem curtos, são muito flexíveis e, além de sustentarem o peso do corpo do animal, auxiliam na manipulação dos alimentos. A principal característica desses animais é uma cabeça larga e robusta, onde se apoia um bico alto, curvo e resistente, apropriado para quebrar e descascar sementes. Na natureza, os psitacídeos comem frutas, brotos de plantas, sementes, insetos, larvas e no cativeiro são considerados granívoros. Os tucanos são aves caracterizadas por terem um bico muito bem desenvolvido, sobretudo colorido. São aves arborícolas, as quais têm um bico reto e uma língua muito comprida. Esse bico ele auxilia na mastigação dos alimentos, bem como a quebrar casca de frutos muito rígidos. Quanto ao sistema digestório dos tucanos, é importante salientar que ele é bem curto e simples, o que dificulta a digestão de vários alimentos. Por isso que a dieta dos tucanos é baseada principalmente em frutas, visto que elas são de fácil digestão. O estômago dos tucanos é pequeno, o que faz com que a comida seja defecada logo após ser ingerida. Além das frutas, a dieta dos tucanos precisa de um certo nível proteico, tanto que quando eles estão livres na natureza, eles caçam pequenos insetos, como lagartixa e também ovos de outras aves. Aqui no Primaves, atualmente, temos 4 tucanos, os quais são alimentados 2 vezes ao dia. São servidas ração extrusada e frutas variadas cortadas em cubinhos. Essas frutas elas variam de acordo com a estação. Eles também têm acesso à água limpa durante todo o período. Para suprir as necessidades proteicas, são dados ovos cozidos para os tucanos. Tem que se ter um cuidado em relação à alimentação quanto aos níveis de ferro, visto que o tucano é uma espécie que tem predisposição à intoxicação pelo ferro e isso é cumulativo durante o tempo.
Então deve-se evitar alimento com alto teor de ferro e com vitamina C, visto que essa vitamina auxilia na absorção do ferro no organismo. Os macacos pregos são primatas onívoros e na natureza se alimentam de sementes, nozes, frutas, pequenos vertebrados e ovos e pássaros. Em cativeiro, eles devem ser alimentados 2 vezes ao dia para sempre ter alimentos à sua disposição e não ocorrer casos de hipoglicemia. As bandejas são divididas em energéticos, proteicos, reguladores e frutas. Como energético, eles têm a batata doce e a mandioca. Como proteico, eles utilizam o ovo cozido e o fígado de frango. Como regulador é o couve-flor, brócolis, chuchu. Como frutas é mamão, maçã, banana, melancia. A água é fundamental para esses animais e deve ser mantida em abundância e sempre ser limpa e à disposição. Os macacos pregos são animais inteligentes e eles usam ferramentas como as pedras para quebrar, por exemplo, as nozes. Tá bom, né? O bugio é um animal herbívoro e folívoro que recebe diferentes tipos de alimentação. Entre elas estão associados alimentos reguladores, alimentos energéticos e alimentos proteicos, frutas e verduras, e também as folhagens. Os alimentos reguladores, cabe ressaltar aqui, que são o chuchu, a beterraba, moranga, abóbora, brócolis. Os alimentos energéticos são a batata doce, batata inglesa, polenta, macarrão. Os alimentos proteicos são oferecidos apenas o bugio, o ovo cozido. Cabe ressaltar aqui que esses alimentos são a base do cardápio do primatas. As frutas, geralmente, são oferecidas num período de estação e outras também, como maçã, melancia, laranja, bergamota, banana, mamão e a batata yacon. As verduras também são oferecidas a estes animais, como a couve-folha, alface e a radite. O bugio recebe então 2 alimentações. A primeira alimentação, uma bandeja oferecida, uma alimentação balanceada entre esses 3 tipos de alimentação: a alimentação dos reguladores, os alimentos energéticos e proteicos, frutas. E a segunda alimentação dos bugios basicamente são associados a 80% de folha. Então, a segunda alimentação deles, eles recebem apenas folha. Essas folhas se dá por uma adaptação na natureza dos bugios. Eles também utilizam folhas nativas, como angico, paineira, nanica de cadela, figueira e amora. Cabe ressaltar aqui uma peculiaridade entre a espécie bugio, como, por exemplo, o trato gastrointestinal deles, que é mais prolongado e consegue degradar celulose. São animais onívoros, que basicamente então vão se alimentar tanto de origem vegetal, tanto de origem animal. Como esses animais se encontram em cativeiro, a dieta deles vai ser diferente do que seu no habitat natural.
que no seu habitat natural eles se alimentavam de pássaros, pequenos insetos e outros pequenos animais. E ovos. Como eles se encontram em cativeiro, então a sua dieta vai ser prescrita e balanceada. Esses animais, então, possuem um digestório adaptado para metabolizar, então, diferentes tipos e classes de alimento, tanto ele vegetal, tanto ele animal, tornando assim a dieta deles menos restritas do que herbívoros e carnívoros. Normalmente, então, esses animais são predadores, mas podem se alimentar de frutos e vegetais. A primeira alimentação no primaves desses animais vai ser um lácteo, que esse lácteo pode ser fornecido com bolacha, leite e bolacha, mingau, batido de frutas e iogurte. Outro alimento que é fornecido para eles são os alimentos reguladores. O que são esses alimentos reguladores? São aqueles alimentos, então, de origem vegetal, que vão fornecer as vitaminas e minerais essenciais para esses animais ou até proteger eles de algumas doenças. Aqui no primaves, então, é fornecido o pepino, o chuchu, o tomate, o brócolis e a couve-flor, um exemplo de alimentos reguladores. Outro alimento que é fornecido, então, para eles é os carboidratos, que vai ser a polenta, que ela vai ser enriquecida com uma proteína, que essa proteína vai ser a carne moída ou o frango. E essas proteínas vão ser intercaladas entre semanas para não tornar a dieta desses animais enjoativa. Lembrando sempre que essa proteína vai ser cozida. Outros tipos de carboidratos que eu posso citar que eles dão aqui no primaves é o pão, a batata inglesa e a batata doce. Os alimentos proteicos desses animais, então, é o ovo, a ração de cachorro, a carne moída e o frango. Lembrando de novo que esses alimentos devem ser cozidos e fornecidos cozidos para esses animais. Outra forma que é enriquecida, então, na dieta desses animais é as frutas, que essas frutas vale priorizar aquelas frutas que estão em alta necessidade, como, por exemplo, a bergamota, que fica em alta no inverno e é fornecida para os animais. Mas pode ser fornecida diferentes tipos de frutas, como o pêssego, a maçã, a manga. E a água para esses animais aqui no primaves sempre vai ser fornecida em abundância e limpa. Lembrando que nunca deve fornecer alimento indigesto para essa espécie. Um exemplo que eu posso citar para essa espécie, que é um alimento indigesto para eles, é a cebola ou algum tipo de carne com molho ou um molho que não vai ser próprio para esses animais. Aqui é a cozinha do primaves. O pessoal que trabalha lá dentro tem que utilizar equipamento de proteção para evitar a contaminação do alimento dos animais. O pessoal que trabalha aqui no criadouro também passa por um programa de vacinação, que abrange vacinas como a antitetânica, antirrábica, contra hepatites virais e a gripe. Tudo isso para evitar contrair alguma doença e também para evitar transmitir alguma doença para os animais silvestres. Aqui no primaves, onde a gente está mostrando um pouco dos equipamentos, onde é refrigerado os alimentos para os animais, sendo eles mais aproveitados em questão de natural para os animais. Temos os freezers. Aqui no primaves é muito importante a higienização dos alimentos. Quando ele chega, é desinfetado os alimentos, e quando ele sai para os animais, ele tem que ser muito bem preparado pelo pessoal aqui, onde tem um cuidado muito grande com a higiene, para não levar bactérias e nem nenhum tipo de doença para os animais que estão alojados aqui. A alimentação de animais silvestres é baseada naquilo que eles encontram na natureza. Aqui no primaves são utilizados uma série de vegetais, são frutas, legumes e verduras, especialmente aqueles típicos da época. Além disso, os animais também recebem sementes e cereais, além de folhas de árvores.
A dieta é bem diversificada, porém, nem tudo que os animais encontram em vida livre é possível ser obtido pelos criadores. Então, o pessoal recorre a algumas alternativas para poder suprir a demanda alimentar dos animais, como por exemplo, polenta cozida, carne moída cozida, fígado de frango cozido, carne de frango cozida, gelatina, ovos, lácteos como iogurtes, macarrão, bolachas, pães, entre outros itens, além de rações específicas para animais silvestres e também rações de cães. A alimentação dos animais do primários, ela é proveniente de 50% de fornecedores externos e 50% de produção própria. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma plantação de hortaliças e ali se encontra um pomar. Tudo que sobra da alimentação dos animais é trazido para uma composteira, onde se transforma em adubo e posteriormente é utilizado como fertilizante na horta. Isso permite uma produção sustentável sem utilização de fertilizantes químicos.